Então, um local para a gente baixar, que ele é bem fácil de baixar, é esse Topo Data, que é essa segunda arquivo que eu mandei para vocês. Então, eles têm imagens do Brasil inteiro, só que percebam que são áreas grandes, o que quer dizer que a qualidade não é tão boa. Então, se a gente olhar aqui embaixo, ele vai ter toda a questão aqui dos dados, da qualidade da imagem, a questão de curvas. E aí, para baixar aqui, a gente vai em acesso, né? E aí vocês conseguem baixar tanto o mapa de declividades, como já o modelo digital de terreno e o modelo digital de superfície, tá? Então depois eu mando o link certinho para vocês. Todo mundo conseguiu copiar aquele último arquivo do pendrive? Tá. Então vocês podem extrair ele do zip que ele estava e podem jogar para dentro do QGIS. Podem usar aquele mesmo projeto que a gente tava usando. E aí, o arquivo da aula 4 todo mundo tem? Também? Vocês têm também? Tá. Todo mundo conseguiu importar a imagem que estava naquele zip para dentro do QGIS? Não? Oi? Ah, ele está dentro do QGIS? Direto? Esse símbolo aqui do lado, né? Todo mundo apareceu isso? Aí vocês clicam ali, ele está com um problema que ele não tem as coordenadas já referenciadas. Então, vocês podem clicar ali e escolher as Sirgas 2000 TM22S. E depois clica com o botão direito, aproximar da camada, ele já vai aparecer. Deu certo agora?
A gente já conseguiu colocar ele no QGIS? Se a gente comparar com as outras camadas que a gente já tinha, ele não está próximo àquelas camadas. Então, provavelmente, essa camada que você baixou não está naquele sistema de projeção de coordenadas SIRGAS, tá? Mas a gente vai calcular assim, e aí depois a gente vê lá no site em qual formato de coordenadas que ele está, para a gente conseguir alterar, tá? Aí a gente vê e deu. Quando a gente baixa uma camada assim, esse daqui que a gente baixou é o modelo digital de terreno. Então, ele vai estar com as altos e baixos do terreno. A declividade, ele é um cálculo. Então, a gente precisa calcular qual que vai ser a inclinação de cada área dessas. Para isso, a gente vai utilizar a classificação da Embrapa, que é essa classificação aqui, entre plano, suave, suave ondulado, ondulado, forte ondulado, montanhoso e escarpado, tá? Então, para a gente fazer isso, a primeira coisa a gente precisa aqui, se não tiver aberta a barra de ferramentas de vocês, é clicar nessa engrenagemzinha, que se chama caixa de ferramentas, vai aparecer isso daqui do lado. E o primeiro processo é o declividade. É esse que tem um globinho azul. Aí vocês podem dar 2 cliques. Apareceu? Aqui, tá aparecendo essa barrinha aqui do lado? Então, é declividade. Só que ele precisa ser esse que tem um globinho azul na frente. Tá aparecendo? Acharam aí? Tá. Aí a camada de entrada vai ser essa camada que a gente está trabalhando. E a única coisa que a gente precisa alterar nesse comando, tá vendo que tem uma caixinha ali, declividade expressa em porcentagem ao invés de graus? Vocês precisam deixar ela marcada. Podem marcar ela e executar. Aqui ele deu algum erro. Vamos tentar colocar. Vocês vão clicar aqui no globinho do novo. Todo mundo processou já?
Agora, vamos tentar selecionar. Vão clicar aqui nesse globinho. Se ele está aparecendo aqui declividade, é porque ele deu certo. A única coisa é que ele está com um problema nas coordenadas. Então, tem que clicar aqui no globinho de novo. E como a gente testou aquela antes e não deu certo, vamos tentar só as siglas 2000. Não deu certo. O de vocês apareceu? Não? Deu certo o de vocês? Tá. Vamos clicar aqui com quem não deu dados. E aqui na fonte, vamos mudar para o Sirgas 2022S de novo. E aí no meu ele apareceu. Lá nas propriedades, fonte, e daí no sistema de coordenadas aqui, Sirgas 2022S. A gente precisa classificar agora ele de acordo com aquelas classes definidas pela Embrapa, para a gente
criar aquele estilo para ficar dentro daquelas regras, tá? Então, depois de atividades, então vocês vão numa ferramenta que é Request, o nome. R, não? Aí. E aí, esse R.request. Aqui de novo, na barra da ferramenta, Request. R-E-C-L-A-S-S. R-E-C-L-A-S-S. Apareceu? Então, a gente também faz isso antes de ativar um complemento. Caso essa ferramenta não apareça para vocês, vocês precisam vir aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos, nos instalados e ativar essas duas funções, GRAS 7 e GRAS GIS Provider, tá? Caso não apareça aquele request. Que esse GRAS, ele é como se fosse um complemento do QGIS. Ele é como se fosse um plugin do QGIS. E aí ele tem algumas funções extras, tá? Então, se um dia não aparecer, às vezes se trava, o QGIS alguma coisa, ele desabilita isso automaticamente. Então, a gente precisa vir aqui e habilitar de novo. Então, voltando ao request, aqui na camada de entrada a gente vai deixar declividade. E aqui nos três pontinhos, na área aqui inferior, você vai clicar nos três pontinhos e vocês vão achar lá aquele arquivo, é um arquivo texto, que está classes declividade em Brava, que está na aula 4. Acharam? Acharam? Querem que eu mande no grupo? Quem já colocou esse arquivo pode executar, tá? Ele vai demorar um pouquinho. Não quero, né? O meu deu algum erro, que ele não funcionou. É, ele não.
não calculou. Está acontecendo quase que mesmo que a gente teve a aula passada. Não sei se quando a gente baixa ele está comprimindo a imagem, alguma coisa assim, mas ele acaba não classificando. Se ele funcionar certo, ele vai aparecer as classes aqui, tá? Mas então, se vocês pegarem qualquer outra imagem que vocês tiverem do modelo digital do terreno, esse é o passo a passo para a gente calcular a declividade, tá? Então, agora, com esse arquivo que a gente tentou baixar, ele não funcionou, por algum motivo ele não calculou. Talvez seja o processamento do QGIS ou na hora que eu baixei a imagem que deu algum problema. Mas aí eu vou deixar outro site para vocês baixarem e tentarem, tá? Agora, podem remover essas três camadas que a gente criou, de declividade e o classificado, e podem colocar aquela que eu passei no grupo para vocês. A do grupo não, a do pendrive. Podem remover essas camadas que a gente calculou, todas as de hoje, né? Porque deu algum problema. E aí a gente vai trabalhar com aquela outra imagem que eu passei primeiro no pendrive, sabe? Aquela que estava FB declividade em branco. Foi aquela primeira que vocês copiaram do pendrive. Vocês podem extrair ela do zip também. Vocês podem ver que ela já tá com as cores diferentes. Tá? Fiz o processo de eletricidade e já fiz o processo de eletricidade. Como faz que ela estado, a qualidade dela é melhor, tem que precisar de levar provavelmente o computador do processo. Mas eu fiz o mesmo passo a passo que fez agora, tá?
Tá, então, agora, vamos continuar. Vocês percebem que mais ou menos aqui na imagem, já dá, por mais que ela tá sem cor, já dá para a gente identificar, por exemplo, onde tem quadras, elas já ficam mais o desenho certinho. Mas para ficar bonitinho, a gente vai importar aquele estilo da classificação. Então, com o botão direito em propriedades, simbologia. Eu lembro que a gente fez isso no mapa de zoneamento. Estilo, carregar estilo. E aí, dentro daquela mesma pasta, tem um estilo chamado declividade em bravo. Que aí ele já vai aparecer aqui as cores e os rótulos. E quando dá um OK, ele já vai aparecer todo o mapa colorido. Se vocês clicarem aqui, ele já vai aparecer. O que tiver de verde escuro vai ser plano, de 0 a 3% de inclinação. Suave ondulado, de 3 a 8%. E assim por diante. Sim. Então, clica com o botão direito em propriedades, simbologia, estilo, vem aqui embaixo, e carregar estilo. E daí no mapa, não sei se nessa última eu coloquei, mas no... Ah, tem na aula 5 também. Naqueles arquivos que vocês copiaram no pendrive. Tem declividade em bravo. Achou? Aí só dá 2 cliques e ele vai importar. Aí quem conseguiu pode dar um aplicar ou um OK.
certinho de cada tipo de inclinação e já auxilia. Por exemplo, se vocês tiverem que descrever uma área, a gente já consegue mais ou menos localizar. Que, por exemplo, é o Lago dos Araucárias. Então, ele é plano, não tem ondulação. Vocês conhecem lá onde é o Terra Renard? Sim? Então, ó, aqui do lado é aquele morro que tem o Terra Renard. Já fica a classificação bem certinha de cada área. Vamos fazer de novo? Oi? O texto é porque o meu está ativo aqui os bairros, ó. Aí as declividades também, clicando nas propriedades da do novo, eu sempre gosto de deixar um pouquinho de transparência. Aqui, ó, embaixo de simbologia tem transparência, deixa uns 60%. E aí vocês conseguem fazer uma composição de mapas. A aula passada a gente já fez a extração das curvas de nível, tá? Mas vamos fazer de novo, que daí quem estava relembra e quem não estava faz. Para a gente extrair as curvas de níveis, também é bem simples. A gente vai aqui em raster. Ah, espera aí que vocês não vão ter. Primeiro, a gente precisa... Então, não pode extrair as curvas de nível da declividade. Porque lembra que eu falei que a declividade já vai estar o cálculo, né? Então, vocês precisam importar lá da aula 4. Todo mundo já tem, né? O modelo digital do terreno. Tá? Então, da aula 4, FB-MDT. E joga para dentro do QGIS. Localizar? Tá deixando? Deixa eu só colocar. Deixa eu ver se cabe no pendrive. Foi aquela foi a questão. Eu, aí eu tô no plano, né?
Tem alguém que não tem ainda? Não conseguiu baixar? Oi? Por que eu vou salvar uma área menor para vocês.
Então, as pessoas fechar em casa, todos os arquitetos também não estavam se fechar em faxina, tá? Por algum motivo, no lugar, contato vermelho, ele não faz de todos, ele faz de só e vamos entrar com isso aí. Você tem que estar faxina, dessa as últimas 2 aulas, só, tá? E eu estava vendo
Ó, então, gente, quem tem o modelo digital de terreno da cidade inteira? Quem tem o modelo digital de terreno que é esse daqui, da cidade inteira, a gente vai precisar fazer um passo a mais para recortar. Senão a gente vai ficar a noite inteira para processar. Quem pegou do pendrive, que é só esse pedacinho aqui, não precisa, tá? Então, só para quem tá com esse daqui que é inteiro. Vocês vão lá em raster, extrair, recortar raster pela extensão. Na camada de entrada, vocês vão deixar mosaico MDT Freiburgo. E aqui na extensão de recorte, vocês vão clicar nessa setinha que tem para baixo e desenhar na tela do mapa. Aí ele vai mudar o cursor, vai ficar essa cruzinha. Vocês dão um zoom em qualquer área e daí clica e arrasta. Essa área selecionada, oi? Qualquer lugar. Essa área selecionada é a área que ele vai recortar. Então, clica e arrasta, e daí executar. Aí, bem rapidinho, ele já vai separar aquela área que a gente desenhou. É, quer tentar fazer de novo, hein? Se deu certo? Raster, extrair, recortar raster pela extensão. Aí, deu certo? Daí, aqui na camada de entrada, você vai deixar mosaico MDT Freiburgo. E nessa de baixo, você vai clicar nessa setinha aqui para baixo. Vai usar desenhar na tela do mapa. E daí você vai clicar e arrastar e selecionar uma areazinha ali dessa imagem. Deu certo? Deu certo agora?
É muito bom, se fornecer as curvas nível, vocês selecionarem exatamente a área que vocês precisam, senão ele demora, tá? E Deus destrava o que diz. Então, a partir daqui, a gente vai lá em raster de novo, extrair contorno. Aqui em cima, deixem selecionado recortado, que é essa camada que a gente está usando. E aqui na equidistância entre os contornos, é o espaçamento entre as curvas de nível que vocês querem. Então, se for curva de nível mestre, de 5 em 5, coloco 5. Se vocês querem de 1 em 1 metro, coloca 1. E aí vocês vão escolher. Eu vou calcular primeiro com 5. Aqui, ó, ele está me dizendo que o atributo da elevação vai estar no campo eleve, então vou executar. Ó, assim que eu executar, ele já vai aparecer bem certinho as curvas e níveis. Todo mundo conseguiu? Mas está aparecendo contorno, né? Porque talvez você tá com essa camada embaixo. Daí desativa e deixa só aquela da declividade. Não precisa mudar nada. Só no marco de distância, sendo alto, tomar um arquivo temporário. Vocês lembram que sempre que tem esse símbolozinho aqui, ele está gravado na memória temporária do computador. Então, se está com um problema, ele não está conseguindo conectar com a memória temporária, ele vai dar um erro. Daí vocês precisam escolher onde salvar dentro da função. Então, toda função ele aparece, se você quer um arquivo temporário ou não. Aqui, ó, ele sempre aparece, ó, salvar em arquivo temporário. Caso de erro de temp, geralmente é isso daqui. Vocês vão ter que clicar nos 3 pontinhos e salvar no arquivo, tá?
E aqui agora a gente já tem a elevação. Então, se a gente quiser colocar a informação do número das curvas de nível, a gente vai em propriedades. Dentro dos contornos, propriedades. Rótulos. Daí, rótulo individual. E o valor do rótulo vai ser aquele eleve, que é aquela informação que a gente estava. Aí, para a curva de nível, eu sempre altero aqui em posicionamento. No lugar de paralelo, vocês vão colocar curvado. E aqui embaixo, onde tem essas 6 opções, posições permitidas, vai estar selecionado acima da linha. Vocês vão clicar na linha e tirar a seleção do acima da linha e dar um OK. Isso que a gente configurou é para ele ficar aqui bem certinho na linha já o número. Aí, claro, depois vocês podem estilizar melhor, né? Então, colocar um fundo, colocar, talvez mudar o tamanho da fonte, alguma coisa assim, tá? E aí, vamos, por exemplo, queremos exportar isso daqui para o AutoCAD. Então, eu extraí as curvas de níveis do QGIS para mim usar no AutoCAD. Tem como? Tem. Então, vocês precisam... Deixa num zoom aqui na tela, onde fique visível os números, mas não fique tão grande, tá? Que o modo que está aqui na tela é o modo que ele vai exportar. Então, se eu deixar muito perto que o número ficar muito pequenininho, vai ficar ruim a visualização. Então, deixem aqui num zoom onde a visualização fique boa, tá? Daí, aqui em projeto, a gente vai exportar barra importar. Exportar projeto para DXF. Todo mundo achou? Projeto, importar, exportar. Exportar projeto para DXF. Aí, a primeira coisa, a gente escolheu onde a gente quer salvar. Então, lá nos 3 pontinhos. Eu vou salvar na minha área de trabalho. Vou colocar curvas de nível. Aqui, onde ele está pedindo escala da simbologia, eu vou clicar nesse lado aqui, onde diz definir escala atual da tela, que é aquilo que a gente deixou configurado já a escala como a gente queria. E daí aqui, a gente vai selecionar quais as layers, quais as camadas a gente quer exportar. Então, nesse caso, a gente vai deixar só de contornos ativado. Podem desativar todas as outras, porque tudo que vocês deixarem ativado aqui, ele vai exportar para o AutoCAD. E por último, sempre precisa estar selecionado exportar rótulos como elemento mText, que é ele exportar os números como número, tá? Aí pode dar um OK. Ele exportou. Aí aqui ele sempre aparece já quando ele exportou. E eu vou abrir no AutoCAD. A gente vê. E sempre que vocês quiserem uma coisa do AutoCAD para o QGIS, o formato também é sempre em DXF. Se vocês tiverem que nem os mapas e coisa, a gente sempre precisa salvar em DXF para ele conseguir importar no QGIS. É? Então, é para ele ter os números. Tá. Às vezes ele... Assim, ó.
Às vezes, quando é uma área grande, vocês perceberam que no AutoCAD já tá travando, né? Às vezes, se ele não aparece o número, é porque o número exportou em alguma... É, ó, o meu também, ele tá aqui, ó. Então, você... Normal, né? Selecionar todos e daí vou mudar a cor. Ó, e agora ele já aparece, então, todas as alturas das curvas e nível. Então, se vocês forem fazer um projeto, alguma coisa que precise importar para o AutoCAD, é dessa forma que a gente faz. Vamos fazer um intervalo agora? Um chazinho. Tomar um chazinho. Tá, pessoal, então eu vou explicar rapidinho. A gente já fez em alguns outros mapas, mas só para a gente relembrar. Então, para vocês fazerem os modais, vocês vão colocar no Quick Map Services o do Google Hybrid, para ele aparecer os símbolos. Aí vocês vão aqui em camada, nova camada Shape, vão escolher onde vocês vão salvar o arquivo. Então, pontos e ônibus. Vamos escolher aqui o multiponto, configurar sistema de coordenadas e OK. Vão clicar no lápis amarelo para entrar no modo edição e na ferramenta com 3 pontinhos para adicionar ponto. E aí vocês vão localizando no mapa onde ele tem o símbolozinho de ponto de ônibus. Então aqui, por exemplo, é 1, vou clicar, vou dar um OK, ele adicionou o ponto. E assim vocês vão ter que ir percorrendo a cidade, ó, aqui tem outro ponto de ônibus, e adicionando. E aí depois vocês podem estilizar, como a gente estava fazendo com as outras camadas, de colocar um outro símbolo, alguma coisa, para identificar onde está cada ponto de ônibus, tá? Basicamente é isso, ir localizando onde está cada um e identificando para ficar com as marcações. Tranquilo? Tem mais alguma coisa dos modais que precisa ou só pontos de ônibus? O círculo, verdade. Para vocês fazerem aquele raio de 500 metros, né? 400. Aí, nas propriedades, a gente vai adicionar um novo marcador e a gente vai deixar sem preenchimento. Preenchimento transparente, linha sólida. E aqui nos metros na escala... Não, aqui no tamanho, desculpa. Aqui no tamanho a gente vai ter metros na escala, vai colocar 200, que se eu não me engano, é isso. Aí dá um OK. Tá vendo que ele já vai ficar bem certinho o raio em cada ponto. Vamos só conferir se é isso. Não, ficou 200 é o diâmetro. Então, no lugar de 200, a gente vai colocar 400. É isso, né? Não, 800. Isso. Vou mudar a cor aqui. Aí, agora ficou certinho, os 400 de raio. E assim vocês vão fazendo. Aí, o próximo ponto que vocês adicionarem, vou deixar aqui em branco porque não ficou uma cor boa. O próximo ponto que vocês adicionarem, ele já vai sair com o raio certinho para vocês identificarem. Tem que fazer uma massa transparente nesse dia, às vezes a gente fica melhor. Tem. Uhum. É bom deixar a espessura um pouco maior. Vamos deixar tipo um 2.
E aqui na cor do preenchimento dá pra gente deixar tipo, um cinza com um pouquinho de transparência, por exemplo. Um amarelinho. Que ficou muito forte ainda, dá pra colocar mais transparência. Mas deixar um preenchimento para dar para identificar melhor. E agora outra coisa bem rapidinho para vocês aprenderem. Por exemplo, aqui a equipe B, né? É bom vocês unirem, vocês vão receber esse arquivo shape. Então é bom vocês aqui em vetor, geometria, não, geoprocessamento. Dissolver, então a equipe B, ele vai criar um polígono inteiro. E aí, para vocês destacarem só o bairro de vocês, no símbolo vocês podem usar esse polígono invertido. Que aí ele vai tirar a seleção do bairro de vocês e ficar o entorno. E aí, se vocês colocarem uma cor transparente, ele fica bem bonitinho. É tipo uns 50%. Quando vocês produzirem o mapa de vocês, ele vai destacar o bairro de vocês, vai aparecer os bairros do entorno por localização, mas vai ficar destacado bem certinho o bairro de vocês. Era isso? Mais alguma dúvida? Vocês têm? Uhum. Eles vão ter que desenhar todos? Não tem gabarito. A gente não tem as edificações, não. Tem densidade, né? Densidade tem. É porque se fosse a gente fazer o de gabaritos, a gente precisaria pegar aquela camada das edificações que a gente tem e desenhar de uma a uma. E aí vai dar muito trabalho. Vamos tentar. É. Mas é porque assim, o gabarito é mais para eles saberem a questão de densidade. Sim. Você tem já um lado de densidade, você tem mais. Isso tudo. Mas não, esse vai muito bem. Tem terreno ali, plantando. Será no próximo caminho, né? Acho que era isso. Todo mundo deve saber. Dá mais de densidades. Como faz as regras estão. Fazer o quê? As regras estão. Se for fazer a zero estendida, vai ter que usar um tamanho personalizado. Ah, tá. E daí digitar. Ele só tem aqui os tamanhos padrões. Mas eu acho que numa zero já dá. Acho que sim, na escala, eu acho que 1 para 10.000, será? Não sei. Daí vocês vão testando. A legenda vai ser conforme o mapa. Vai ter a legenda, por exemplo, essa daqui que a gente fez hoje, da declividade, a legenda vai ser essa. Não, a largura Bom, nada. Mas não, ele do lado. A gente segue ele já pelo. A gente vai preparando pelo. e eles agora eles dobraram. No final. É verdade, né? Não, a gente tem que pode fazer uma carga embaixo, pode fazer Aí, ele tá muito bem, todos daí amanhã eu já te mando. Não, agora eu já posso te mandar já.
Oi? Sim. Se ela tiver com aquele símbolo de camada temporária assim, é. Isso.